Bom dia. Em nome do conselho desta igreja, queremos abraçá-los, mesmo que virtualmente, desejando a paz, a bênção e a companhia do Santo Espírito, para que nos sintamos como igreja em comunhão com Ele. Em nossas orações, incluiremos os irmãos que estão em tratamento de saúde, entre eles as famílias que sofrem por causa da epidemia causada pelo Covid-19. Lembraremos também dos médicos, enfermeiros responsáveis pela saúde, aqueles que são também os cuidadores, para que Deus os ampare no lugar onde estiverem. Queremos pedir a Deus pelas autoridades municipais, estaduais e federais, para que, sob a misericórdia e a mão graciosa de Deus, continuem realizando o seu trabalho, cientes de que Deus é o Senhor e Ele está acima de tudo. Queremos pedir pela Igreja do Senhor Jesus, que se espalha pela face da terra, para que nesses tempos de crise continue guardando a cada um e usando os seus servos entre essas pessoas para levar uma mensagem de esperança e a mensagem salvadora de Jesus. E saudamos também aos irmãos da IR de São Paulo, pastor Gilmar, que dominicalmente acompanham os cultos da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Queremos agora nos colocar diante de Deus através de uma oração particular e silenciosa, pedindo a bênção de Deus sobre esse culto. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra e que mantém a sua fidelidade para sempre e nunca desampara as obras de suas mãos. Em nome deste Deus e Senhor eu os saúdo. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Do jeito como estamos, nós cantaremos o hino intitulado Pai de Amor, Gosto Tanto de Ti. Oremos. Pai de amor,
Como é bom orar e cantar esse louvor a Ti. É uma oportunidade na qual reconhecemos que Tu continuas sendo o nosso Pai, mantenedor e sustentador. Meu Jesus, nosso Senhor, obrigado por ser o nosso fiel e amoroso pastor. Continua guardando o teu rebanho. Santo Espírito, valoroso Consolador, continua habitando em nossos corações e animando a cada pessoa. Ajuda quem está só, ajuda aqueles que estão em grupo, faze com que todos continuem sentindo a tua presença e o teu supremo amor. Perdoa os nossos pecados diante do nosso arrependimento e fortalece-nos na fé para que, com esperança e amor, continuemos vivendo cada dia. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Ouviremos agora a leitura bíblica, esta registrada no Evangelho segundo João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Obrigado pela leitura. Nós cantaremos do nosso inário o hino de número 85, Meu Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou, sua vitória vem mostrar que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Nele tenho paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei, no poder que o levantou, do sepulcro e viverei, ao seu lado para o amar e com gratidão louvar. Prezados irmãos, na fé e no Senhor Jesus. Para esse momento de culto, nós gostaríamos de propor o tema passatempo. O que você entende por passatempo? Seria algo agradável, alegre? Algo proveitoso, útil? Com certeza, cada um de nós tem as suas preferências, seja por brincadeiras ou outras atividades, que declara que aquelas são as maneiras que gosta de passar o seu tempo. Eu convido você agora para olhar para essa lista e sinalizar os pontos que você tem preferência ou gosta de usar para falar, para passar o seu tempo. E depois do término desse nosso culto, use essas reflexões para conversar com a família, para saber o que os outros preferem e como eles também gostam de passar o seu tempo. Entre as opções que nós sugerimos estão essas. Primeira, jogos, conversa com os amigos, os encontros. Talvez esse é um momento um pouco diferente e nós não tenhamos estes jogos ou conversas com os amigos como tínhamos antes. Mas aguardamos para que Deus, com a sua misericórdia, nos ajude para que possamos tê-los novamente. Outra opção, leitura, filme, palavras cruzadas. Você gosta disso? Isso é algo prazeroso para você? Muito bem. Próxima opção, tempo com a família. Isso também certamente não deve ser só um momento agradável, mas algo importantíssimo que deve acontecer. Próxima opção, trabalho no jardim, ou na lavoura, ou a nossa atividade profissional, algo que nos realize. Outra opção são os outros. São as outras maneiras de passar o tempo que não estão mencionadas aqui. Cada um deve ter a sua ainda, ou escolher mais de uma dessas opções. Mas, gente, deixa eu perguntar. Será que nós colocamos tudo aqui? Ou está faltando alguma coisa? Algo mais importante? Ou menos importante? Talvez nós precisemos pensar de novo e chegaremos a uma conclusão de que o que é mais importante não estava na lista, que é a oração, o louvor, o momento que nós temos com o nosso Deus. Esse momento pode ser um momento particular ou pode ser aquele momento em grupo, em família. Esse também deve ser um passatempo agradável,
um momento gratificante que todos nós poderemos usar e nos beneficiar com isso. Mas deixa eu fazer um comentário agora sobre essas expressões passatempo ou passar o tempo. Talvez quando pensemos nessa expressão passar o tempo, isso também para algumas pessoas soa como alguma coisa que a gente tem que fazer para passar o tempo. Ou uma outra expressão, quando a gente diz ao invés de passa-tempo, com uma maneira ou uma cara mais alegre, a gente diga assim, passa-tempo. Por exemplo, quando a gente está em algum lugar, em alguma atividade que não está trazendo nenhuma alegria, e a gente olha para o relógio discretamente e pensa, por que que esse tempo não passa? Será que isso já aconteceu com você? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós vivenciamos essas expressões em vários momentos. Seja no momento agradável, pois um passatempo agradável, quando a gente vê o momento ou a hora já se foi e nós temos que fazer outra coisa. Mas essas expressões, passatempo ou passatempo, elas servem nesse momento de culto para nos fazer pensar como é que a gente está gastando, usando o nosso tempo. Estamos usando o tempo e realizando atividades que realmente trazem alegria, que são produtivas? Ou será que em algum momento a gente não viveu aquela expressão ali, dizendo, por que que esse tempo não passa logo? E quem sabe até no momento de culto, ou no momento em que alguém em casa está fazendo a leitura da palavra de Deus. Estas são as oportunidades para a gente pensar como estamos gastando o nosso tempo. Será que esses momentos são valiosos ou são simplesmente uma carga para a gente? Os discípulos de Jesus, de acordo com a leitura que nós ouvimos, eles também estavam vivendo uma quarentena. Quarentena que falamos é porque a partir do domingo de Páscoa até o domingo, ou até a quinta-feira, quando Jesus retorna e sobe aos céus na sua ascensão, se passaram também 40 dias. Mas o importante é lembrarmos que nesses 40 dias, os discípulos já haviam recebido uma informação do anjo que no domingo da Páscoa estava lá com Maria, com as mulheres, quando elas foram visitar o túmulo e não acharam o Senhor. Naquela oportunidade, o anjo disse, olhem, ele não está mais aqui. Não tenham medo. Jesus ressuscitou. E elas recebem uma informação muito importante do anjo que dizia, vão e digam aos discípulos que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Esse parece que seria o próximo encontro. Ir e esperar. Abrindo um parêntese agora, será que esse momento de espera, além do tempo de confinamento que estamos vivendo em nossas casas, também tem a ver com essa mensagem que o anjo dá para aquelas mulheres? Com certeza sim. Pois naquela oportunidade o anjo diz, esperem por ele. Ele estará com vocês na Galileia.
Mas será que o próprio Jesus não deu também algumas informações para nós, dizendo: aguardem, eu vou voltar e vou buscar a cada um de vocês? O próprio João, no seu Evangelho, no capítulo 14, fala a respeito disso, quando relata as palavras de Jesus dizendo: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Essa mensagem de Jesus, associada àquela mensagem que o anjo deu para as mulheres e depois transmitiram para os discípulos, dizendo: vocês vão se encontrar com Jesus. Será que isso não tem a ver com a gente também? Independentemente do momento de pandemia que estamos vivendo, a mensagem continua a mesma. Jesus voltará. E precisamos estar preparados. E assim como os discípulos, nós temos as nossas atividades, a nossa vida. E a mensagem continua sempre presente em meio a tudo o que fazemos. Para os discípulos foi dito: lá, na Galileia, vocês o verão. E para nós, qual foi a mensagem? A mensagem foi: ele voltará do modo como aqueles discípulos o viram subir, num abrir e fechar de olhos. Mas enquanto Jesus não volta, além de não nos descuidarmos com a sua mensagem, nós queremos olhar também à nossa volta e continuar realizando os trabalhos que são necessários para o nosso dia a dia. Algumas pessoas estão fechadas em suas casas. Outros estão realizando o seu trabalho no local onde precisam estar e costumeiramente estavam. E nós continuaremos orando por cada um, por aquele que está isolado e por aquele que está livre no seu trabalho, realizando as suas tarefas, para que Deus continue abençoando a cada um. Se nós continuamos realizando as coisas à nossa volta, naquele período de quarentena os discípulos também continuaram realizando o seu trabalho. E Pedro, quando num determinado momento ele está junto com seus amigos e discípulos, ele diz: eu vou pescar. E outros disseram: nós vamos com você. Ele foi fazer aquilo que ele sabia. Ele continuou realizando o seu trabalho para providenciar o sustento para a sua família, para aqueles que estavam à sua volta. E naquele momento, lá no seu trabalho, na sua atividade, Jesus aparece de novo. Jesus, ele não está ligado ou não está preso a certas regras, dizendo: eu posso estar só na igreja, ou eu posso estar só aqui ou ali. Felizmente, Ele está em todos os lugares, através do seu Espírito. E esta é a mensagem que nos anima nesse tempo, quando nós não podemos nos encontrar aqui na igreja. Mas sabemos que em espírito estamos em comunhão com Jesus, com o nosso Deus, sempre sendo cuidados e animados. Naquele encontro de Jesus com Pedro e os discípulos, nós percebemos o cuidado amoroso de Jesus. O texto informa, dizendo que eles trabalharam muito, mas chega de madrugada, Jesus estando lá, ele se manifesta e diz: joguem a rede ali.
Será que ele não quer continuar fazendo esta orientação na nossa vida hoje? Nós não somos pescadores, mas temos cada um as nossas atividades e muitas vezes não sabemos o que fazer. Por isso podemos recorrer a Ele e pedir: Jesus, nos ajude, nos acompanhe, nos anime, nos fortaleça na fé. E assim, nesse texto, encontraremos também um suporte para o nosso sentimento de medo ou insegurança, porque vamos relembrar que Jesus está conosco, em nosso barco, em nossa casa, em nosso quarto. O texto continua nos ensinando porque, além de indicar o caminho e dizer, faça isso, Jesus também acolhe aquelas pessoas, dizendo, venham aqui, cheguem mais perto. Ele mostra para aquelas pessoas que Ele está presente e, através da sua palavra, Ele quer demonstrar o seu carinho, chamando para perto dele. Ele chama, Ele acolhe. E depois, quando eles chegaram mais perto e reconheceram que haviam pescado uma grande quantidade de peixe e ainda haviam tido a ajuda de Deus ali para que a rede não se rompesse, Jesus tem algo pronto para oferecer. Ele tem as brasas, ele tem os pães e ele diz: tragam alguma coisa que vocês pescaram. E assim, ele gentilmente deixa aqueles discípulos participarem também daquele momento de ceia. Mas isso nos ensina outra coisa também. Isso nos faz lembrar que Jesus abençoa a nossa vida e o nosso trabalho para que a gente obtenha o nosso sustento. Mas Ele quer nos ensinar que tem coisas que nós não conseguimos com o nosso trabalho e com o nosso esforço. A salvação, por exemplo, é algo que Ele preparou. É algo que Ele oferece. E Ele diz, venham, tragam aquilo que vocês tenham, mas eu também tenho alguma coisa para oferecer para vocês que vai completar, que vai estar acima de tudo aquilo que vocês vão conseguir. E Ele continua indicando o caminho para nós hoje. Ele continua chamando a cada um de nós. Ele continua nos acolhendo com a sua palavra e com o seu Espírito. Ele continua nos sustentando e nos fazendo lembrar. E domingo passado nós recordamos o tempo da Páscoa. O que Ele fez através de Jesus por cada um de nós. Ele nos ofereceu a salvação, a nova vida. Ele garantiu que no momento em que Ele retornar, quando o nosso coração for encontrado com fé, nós poderemos ter esse encontro de uma maneira maravilhosa com Ele. Prezados irmãos, foi agradável ou não foi aquele encontro dos discípulos com Jesus? Com certeza foi. E se nós estivéssemos presentes, poderíamos dizer assim: como foi bom passar um tempo com Jesus. Passar aquele momento com Ele. O texto não menciona um grande discurso ou um grande sermão de Jesus, mas ele sinaliza a presença, o olhar, o gesto amoroso de Jesus.
Nós também queremos sentir isso hoje, através da sua palavra, do Jesus espiritualmente presente na nossa vida, de Deus que está em todos os lugares, do Santo Espírito que bate à porta do nosso coração para nos chamar. E com todos estes elementos disponíveis, nós podemos dizer realmente que os nossos encontros com Jesus são mais do que um passatempo. Eles são encontros abençoados, eles são momentos de comunhão que trazem muito mais alegria do que um encontro com os nossos amigos, por mais feliz que esteja. Porque aqui nós encontramos realmente a paz que Jesus pode oferecer, seja através da sua palavra, através dos seus ensinos e da maneira como nos chama, e chama a cada um. Mas será que às vezes, ao invés de passatempo, a gente não sente essa realidade como um passatempo? Esse passatempo, talvez a gente já sentiu, mas com certeza já pensamos no arrependimento e em buscar o perdão de Jesus. E queremos continuar passando o nosso tempo com Ele, vivendo essa paz que Ele oferece, sabendo que esses momentos são edificantes para nós e que isso não é uma obrigação, mas é uma alegria poder estar com Jesus, com o Senhor. Prezados irmãos, os discípulos de Jesus viveram essa oportunidade maravilhosa. Nós também esperamos viver a vida eterna com Jesus, com Deus, na presença do Santo Espírito. Mas enquanto esse momento não chega, nós queremos dizer, assim como aqueles discípulos se alegraram e reconheceram como um momento gratificante, nós queremos reconhecer que preciosas foram as horas que eles passaram na presença de Jesus e preciosas são as horas que nós passamos na presença da Palavra de Deus, do Santo Espírito que ilumina, do Pai que nos carrega, que nos abençoa. E assim queremos continuar agradecidos. Agradecidos pela vida, agradecidos pelo tempo que Ele nos dá, agradecidos por tudo o que Ele já ofereceu, por aquilo que Ele está oferecendo hoje, e queremos aprender também nesse tempo de clausura, em que estamos mais isolados, queremos aprender alguma coisa com isso e reconhecer o quanto é valioso e importante o momento que nós já tivemos aqui e o momento em que nós esperamos ainda ter para a nossa reunião aqui, na casa do nosso Pai. Preciosas são as horas na companhia, na presença de Jesus. Esse é o hino que queremos cantar. Hino 345. Essa será a nossa resposta a essa reflexão.
Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pelas oportunidades que temos para pensar sobre a Tua Palavra. Nós queremos agradecer porque esses momentos não são para nós só um passatempo e nem um passatempo, mas queremos agradecer porque estamos em Tua presença diante de Ti. Abençoa a nossa família, abençoa a igreja, abençoa aqueles que estão isolados. Faze com que no lugar onde estiverem possam sentir que não estão sozinhos, mas Tu estás ali, ao seu lado. Tu és o bom pastor Jesus, aquele que não abandona o seu rebanho. Senhor Deus, queremos agradecer porque, mediante a Tua palavra, nós encontramos a esperança que é necessária. E assim somos animados a continuar vivendo cada dia agradecidos pelo alimento, agradecidos pelo trabalho, agradecidos pela comunhão que temos, mesmo que agora seja restrita, mas agradecer acima de tudo pela comunhão contigo. Bondoso Deus, também queremos colocar diante de Ti todas as pessoas e as situações que foram mencionadas no início do nosso culto, como objeto da nossa oração. Esteja com cada um, fortaleça e anime-os, faze com que em seu coração possam continuar vivendo a mesma experiência que os discípulos viveram, tendo diante deles o Senhor Jesus, o seu cuidado, o seu sustento, o seu amor e a salvação que Ele providenciou. Assim, ó Deus, com gratidão e esperança nós queremos continuar vivendo cada um dos dias que Tu nos dás. Em nome e por amor de Jesus, nós queremos orar assim como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos continuar demonstrando a nossa gratidão a Deus através das nossas ofertas, que são uma maneira de sustentar o trabalho na igreja. As ofertas dos cultos neste domingo serão encaminhadas para a diaconia, para que ela realize o seu trabalho junto às famílias que estão necessitadas.
Cantaremos o hino número 226, Graças Dou por esta vida. Esse hino hoje é interpretado pelo grupo Resgate e nós queremos cantar com eles. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.